Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Hoje nós vamos pegar o segundo tópico, o exemplo divino que Paulo mostrou, baseado na lição Alegria com quem convivemos. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Então Paulo, ele vai mostrar para nós um exemplo divino. O que Deus nos ensinou por meio de Cristo Jesus. O que iria passar para nós. Então nós vamos ver que qual é o apelo de Paulo aos cristãos em Filipenses capítulo 2, verso 5. Em Filipenses capítulo 2, verso 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós mesmo o mesmo sentimento. Que sentimento que Cristo teve? Que atitude que ele teve para que possa ser um exemplo para a nossa vida de sentimento? Então Paulo está dizendo isso. Paulo ele apela para os cristãos a ter o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo, ou seja, a humildade de reconhecer sua tarefa de redentor e cumpri-lo cabalmente. Então Jesus ele foi humilde. Ele, sendo igual a Deus, ele não quis questionar a ordem do Pai. Antes, ele teve o sentimento de humildade de vir a este mundo. Então, o que Paulo quer ensinar através disso, e o que Deus quer mostrar para nós, que nós temos que ser humildes. E a humildade leva também a um outro sentimento que houve em Cristo, que é a obediência. Então, a humildade e a obediência andam juntos. E assim, ele se humilha também, assumindo a forma de homem. E nós vamos ver isso. Mas primeiro, Paulo ele apela para que nós cristãos tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Humildade, obediência. O que Cristo fez para este apelo de Paulo? Ele sabe, Cristo, ele sabe da sua essência de ser igual ao Pai, mas não quis tomar o lugar do Pai. Antes, se esvaziou da glória divina, da sua glória, para se revestir do servo sofredor, sendo totalmente obediente ao Pai até a morte. Então você vê, Paulo ele apela para que nós tenhamos o mesmo sentimento. O que Cristo fez? Qual foi o sentimento que Cristo teve que fez Paulo fazer este apelo para nós cristãos? O sentimento de obediência, de humildade. E assim, nós temos que seguir este exemplo de Cristo. Depois também Paulo fala lá em Coríntios, em relação ao partidarismo. Uns falam que eu sou de Apolo, outros falam que eu sou de Paulo. E Paulo ele diz, eu sou de Cristo. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8 diz: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então você vê, ele sabia da essência divina, que era igual ao do Pai, mas ele não quis tomar o lugar do Pai, não questionou ao Pai, ele se esvaziou desta essência para pegar a essência do servo, do escravo sofredor. Como podemos ver o estado de humilhação de Cristo, olhando para esses textos anteriores? Paulo mostra o que Cristo fez quando deixou a glória do céu e se encarnou entre nós, assumindo a forma de servo sofredor. Humildade e humilhação. Cristo não exigiu seus direitos de filho e nem da divindade do Pai. Como podemos ver o grande contraste em forma de Deus para a forma de servo, ou seja, forma de escravo, porque a palavra servo no original grego é doulos, ou seja, escravo. Passou da posição de Deus para a posição de escravo. Foi uma escolha plena de Cristo, da sua livre e espontânea vontade.
Foi Cristo que escolheu vir para salvar você, para me salvar, para salvar o homem pecador que crê nele como Senhor e Salvador da sua vida. 6 passos da humilhação de Cristo que nós vemos no texto de Filipenses capítulo 2, do verso 6 ao 8. O texto é esse: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui tem 6 passos mostrando a humilhação de Cristo. A humilhação de Cristo não foi lá na cruz. A humilhação de Cristo foi ele se tornar como figura humana, semelhança de homens, em forma de servo. Então vamos ver o passo a passo. Primeiro passo, se esvaziou. Se esvaziou do quê? Se esvaziou da essência do Pai, de ser igual ao Pai. Ele se esvaziou da glória divina. Assumiu a forma de servo, ou seja, ele se encarnou em figura humana, em homem, para mostrar para o homem que é capaz de vencer este mundo, obedecendo ao Pai, obedecendo a Deus. Tornou-se semelhança de homens, de escravo, assim como o homem é escravo do pecado, ele se tornou em semelhança de homens, mas sem pecar. Se humilhou, assumindo a forma de servo, assumindo a semelhança de homem. Foi obediente até a morte. Ele, em nenhum momento, ele quis fugir do plano da salvação, mas sim sendo obediente até a morte e morte de cruz. Os 6 passos da humilhação. Ele se humilhou, assumindo a forma de servo, deixando a glória divina. Ele se humilhou morrendo e morrendo na cruz. A exaltação de Cristo. Filipenses capítulo 2, do 9 a 11. O texto diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que maravilha esse texto da exaltação de Cristo Jesus. Então o que Paulo está dizendo aqui em relação à exaltação de Cristo? Na exaltação de Cristo, vemos 3 atos do Pai na obra de Cristo. Na humilhação de Cristo, Deus faz 3 atos nesta humilhação para exaltar a Cristo. Primeiro, Deus o exaltou sobremaneira. Ou seja, como que Deus exaltou Cristo se ele estava morto lá na cruz? Então Deus exaltou ele sobremaneira. Como? Deu-lhe um nome que está acima de todo nome. Mas por que Deus deu um nome acima de todo nome? Ele veio como Jesus, o homem. Por isso que ele é chamado o Filho do Homem. Mas o nome divino, Cristo, o Messias. Então ele deu o nome de Messias, de Cristo, porque ele está acima, ele é o Mestre, ele é o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E assim, para que Deus deu-lhe o nome que está acima de todo nome? Para que todos reconheçam o senhorio universal de Jesus Cristo. Jesus, o nome humano. Cristo, o Messias, o Mestre, o nome divino. Jesus, o Filho do Homem, está no trono do universo e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta exaltação, todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. E todos vão confessar, todas as línguas vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Esse texto é um texto missionário, porque ele nos empolga a falar do amor de Cristo pelo homem.
em toda língua, em toda nação, para que todos saibam que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer numa cruz, para salvar o homem pecador. Mas quem é esse homem pecador que será salvo? Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para a glória do Deus Pai. Então o que nós aprendemos hoje? Que Paulo dá um exemplo divino, ou seja, o apelo de Paulo aos cristãos a ser como Cristo, a ver o exemplo de Cristo e seguir o exemplo de Cristo. O que Cristo fez? Ele teve humildade, obediência e se humilhou. Como podemos ver o estado de humilhação de Cristo? Assumindo a forma de servo, de escravo, deixando a glória divina para ser obediente até a morte e morte de cruz. Qual é a exaltação de Cristo? Todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Uns para a glória eterna e outros para a perdição, porque não creram em Cristo Jesus. Que possamos fazer parte daqueles que vão glorificar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, graças te damos. Aplica esta palavra em cada coração, para que possam entender e compreender que só em Cristo Jesus nós somos salvos. Nós temos o perdão, nós temos a restauração, nós temos a vida, porque sem Cristo estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas em Cristo Jesus nós temos a ressurreição e a vida eterna, guardada para todos aqueles que nele crê. Que nosso nome possa estar escrito no livro da vida, hoje e sempre, e para todos sempre, queremos glorificar a Ti. Abençoa, Senhor Deus, cada família, cada ouvinte. Coloca a Tua mão de cura sobre todos os enfermos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos. Até amanhã, se Deus quiser.